E aí, galera, beleza? Saudade de vocês, oitavo ano, oitavo A, oitavo B e oitavo da tarde. A aula de hoje a gente vai fazer o Maxi Desafio da página, deixa eu já passar aqui para vocês, 299 e na página 300, o que você estudou. E eu vou dar um pouco da introdução do próximo capítulo para vocês também já terem um pouco de contato com a questão do átomo. Eu gravei uma aula sobre eletricidade, onde eu falei o geralzão, tá? Eu falei, em 3 capítulos, eu falei de uma forma, assim, bem sintetizada na aula que eu gravei sobre eletricidade. O que a gente vai fazer, então? Acho que vocês já perceberam, né? Vamos fazendo, aprofundando cada aula, cada conteúdo e fazendo atividade. Mas é importante que, além do documentário, que é muito massa, aquele documentário da BBC, ele tem muita riqueza de informação, né? Informação histórica, informação científica. Então, eu quero que vocês assistam esse documentário e também assista aquela aula que eu fiz, um resumão nos 3 capítulos de eletricidade dessa apostila. Então, eu resumi a apostila inteira, ok? E aí, a gente vem fazendo atividade, vem fazendo exercício, corrigindo devagar. Né? A gente não tá com pressa, né? Eu quero que vocês assimilem, acho que isso é mais importante pra mim do que realmente correr com o conteúdo. Então, no Maxi Desafio, a gente tem alguns exercícios sobre eletrização de corpos, que é uma coisa, assim, que a gente começou a ver, né? Sobre alguns experimentos, o conceito da eletricidade, o que é a eletricidade, os responsáveis, né? Por exemplo, Faraday foi um dos cientistas da época que ajudou muito, o Garrick, o Gilbert. Então, assim, a gente teve vários... O Tales de Mileto, que foi o primeiro que começou a observar que o âmbar tinha algumas propriedades elétricas. Então, eles começaram a eletrizar os corpos. Aí a gente fez as atividades, corrigiu, passou um pouquinho, né, aprofundou esse conteúdo. Então, a gente está no Max Desafio agora. Então, são perguntas um pouco mais difíceis, mas acho que vocês vão conseguir se virar tranquilamente. Então, vamos lá. Observe o efeito causado sobre os fios de cabelo de uma pessoa que foi fotografada quando se encontrava sobre uma ponte em um dia tempestuoso. Lembrando, né, que foi Benjamin Franklin, que descobriu que os raios, relâmpago, né, é corrente elétrica passando. Corrente elétrica passando por quê? Porque a gente tem uma diferença de potencial na nuvem. A nuvem está carregada eletricamente e em determinados momentos ela descarrega essa quantidade de elétrons. Na próxima aula a gente vai entender melhor essa questão dos elétrons, tá? E quando ela descarrega é o que a gente vê, né? Os elétrons passando para a Terra, que funciona aí como equilíbrio de cargas. Então recebe toda essa carga elétrica negativa, né? Porque tem a carga elétrica positiva que não flui, por isso que a gente sempre vai focar mais nos elétrons, tá? E aí essa moça está na ponte num dia tempestuoso, ou seja, sobre ela, né, já tem nuvens aí que estão carregadas eletricamente, negativamente. E ela ainda está numa ponte que é metal, que é um material bom condutor. Lembra que alguns materiais são bons condutores e outros nem tanto. Então, no caso, ela tá aí com os cabelos em pé, né? É o famoso frizz. Alguns têm naturalmente, outros, né, só quando tá dias chuvosos que acontecem de erguer o frizz. Então, destacando o fato que ela corria sérios riscos de tomar um baita de um raio na cabeça, né? E que tal comportamento deveria ter sido evitado, é correto afirmar que o efeito causado, pela influência do campo magnético das nuvens sobre o campo magnético terrestre, podendo ocorrer um acidente se o campo magnético das nuvens superasse o campo magnético terrestre. Não é bem o caso, né? Acho que seria mais se tivesse se fluísse as cargas, né? Aí vamos para B. Pelo campo elétrico criado pelas nuvens carregadas com carga eletrostática, podendo ocorrer uma descarga elétrica, né?
se fosse ultrapassada a rigidez dielétrica do ar. É isso que acontece. É a B. Pelo campo magnético criado pelas nuvens carregadas, podendo ocorrer uma descarga se o campo elétrico se tornasse maior que o campo magnético. Difícil, né? Eu acho que seria mais como tá na B, né? Podendo ocorrer uma descarga elétrica, tá? E a D, pelo decréscimo da pressão provocada pelo campo magnético criado pelas nuvens muito baixas. Quando a gente fala de pressão, tá mais relacionado aí com a pressão atmosférica, né? Na 2, nós temos assim. Bom, então a 1 fica 1B, tá? Na 2. Em uma festa infantil, o mágico resolve fazer uma demonstração que desperta a curiosidade das crianças ali presentes. Enche uma bexiga com ar, fecha e, a seguir, após esfregá-la vigorosamente no cabelo de uma criança, pega a bexiga, enche, esfrega no cabelo da criança, encosta o balão na parede, lisa e perfeitamente vertical. Ao retirar a mão, a bexiga permanece fixa na parede. Qual foi a mágica? Vocês podem fazer isso em casa, viu, pessoal? Isso aqui não tem problema. E ela vai ficar, se a sua parede for bem lisinha, tá? Então, o que acontece, né? Qual que é a mágica do processo aí? O ar da bexiga interage com a parede, permitindo repouso. Não é o ar, né? A gente tá falando aqui de carga elétrica, então nada a ver. B, ao ser atritada no cabelo, tá? A bexiga fica eletrizada, olha lá, e induz a distribuição das cargas na parede, o que permite a atração. Essa é a resposta correta. Vamos ver a C. O atrito estático existente entre a bexiga e a parede é suficiente para segurá-la em repouso. Vai ser difícil, gente. O atrito estático... Existe o atrito estático, tá? É assim, quando você vai empurrar um negócio e ele tá preso, aí depois ele vai. Você tem que romper esse atrito estático. Mas no caso da bexiga, não tá rompendo o atrito estático. Ela não tá nem sendo empurrada. Ela tá sendo colocada. E ali, as cargas que estão na bexiga, por exemplo, carga elétrica positiva, está atraindo a carga elétrica negativa da parede. E elas estão ali unidas, por isso que a bexiga fica paradinha, tá? Então, fica a alternativa B, certo? A 3. Uma esfera metálica eletricamente neutra, E, tá? Então, a gente tem uma esfera pendurada ali, que ele deu o nome de E, tá? De esfera. Suspensa por um fio isolante, ou seja, importante porque a esfera não está em contato com o suporte que ela tá pendurada. Por isso que é um fio, tipo, barbante, assim, sabe? Até que tem que tomar cuidado com o barbante. Mas vamos lá, um fio de nylon, acho que ele não tem, ele não troca. Então vai, um fio de nylon penduradinho, ele tá a esfera metálica, tá? É disposta próxima a uma placa metálica eletricamente neutra P. Aí tá, aqui tem uma placa e aqui tá a bolinha, tá? A placa tá neutra e a bolinha, pelo que o enunciado falou, também está, certo? Vamos lá. Quando uma placa metálica P é eletrizada devido ao contato com bastão carregado positivamente V, bastão é positivo. Vai encostar ou vai só ser induzido? Contato. Vai encostar na placa que estava neutra. Então, o bastão V, ao encostar, ele vai fazer uma separação de cargas. Aonde ele encostar, que está positivo, ele vai encostar e na placa P vai ficar negativo, do lado que está o bastão. O outro lado, ele está conectado, quer dizer, está perto, né, da esferazinha. Então, ó, quando a placa P é eletrizada devido ao contato com o bastão carregado positivamente V, observa-se que a esfera é atraída para a placa. Que interessante, né? Porque agora a placa, ela vai ficar uma porção dela negativa, que é a porção próxima do V, do bastão V, e positivo próximo do E, que é a da esfera. Então, a esfera vai ser atraída por essa carga positiva que agora está no bastão, no lado dela, né?
Então, deixa eu ver. Observa-se que a esfera E é atraída pela placa e após o contato entre eles é repelida por ela. Aí tá. Encostou e ao encostar, repeliu. Então, a hora que foi atraído eram cargas diferentes e depois passou a ser cargas opostas. Que interessante, né? Podemos afirmar que a situação 4, né, das cargas agora opostas, cargas iguais, por isso que se expeliram, né? Na situação E, eram cargas opostas, então se atraíram. Aí, elas ficaram com cargas iguais e se afastaram. Podemos afirmar que a situação 4, P e E são eletrizados negativamente. Será? Acho que é mais provável que na situação 4 eles sejam eletrizados positivamente, né? P e E estão eletrizados positivamente. Olha lá, alternativa B. Por que positivamente? Porque você tem um bastão positivo que induziu a separação de cargas do P, né, da haste, aí dessa placa. Aí separou, ficou negativo e positivo. Aí o E, que era neutro, foi atraído, a esfera foi atraída, aí ficou positivo com positivo, entendeu? Aí depois eles se repeliram. P está eletrizado positivamente e E negativamente. Isso acontece na situação 3, aí sim. Aí você tem que a placa tá positiva e a esfera tá negativa. Aí é um fato. Mas na 4 não. Aí eles já estão iguais, tá? D. P está eletrizado negativamente e E positivamente. E essa situação não existe. P está neutro. E E eletrizado negativamente. P só estava neutro na primeira situação, porque depois veio o bastão, né? E aí já perdeu as características de neutralidade e ficou com uma separação de cargas. Bom, aí a gente vai fazer o Você Aprendeu, tá? Eu vou falar rapidinho as palavras, tá? No ano de 500 a.C., Tales de Mileto, aí é primeiro fato ou experimento, né? Atrito do âmbar com um pedaço de lã, foi o que Tales de Mileto fez. Agora, na segunda, 1600, então, depois de Cristo, né? Então, não precisa pôr. Então, 1600, William Gilbert. Volta lá no texto para você ver como escreve o nome dele, para você escrever certinho, tá? William Gilbert. Aí já tá escrito, você não precisa completar nada. Mas o William Gilbert você precisa completar. O que ele descobriu? Que outros materiais apresentavam propriedades similares ao âmbar. O Tales de Mileto tinha visto o âmbar, mas aí o Gilbert viu que outros materiais também se comportavam de forma muito semelhante ao que acontecia com o âmbar. Depois, em 1663, Otto von Guericke, aí você tem que preencher os dois, tá? Volta no texto da sua apostila e vê como escreve o nome dele. Construiu o primeiro gerador eletrostático, tanto que ele tinha que ficar ali, né? Girando. 1705, Francis Hauksbee, importante, fala desses caras lá no documentário, tá? É bom também assistir. Aí, fato ou experimento. Construiu uma máquina eletrostática que produzia fagulhas e iluminava o ambiente. Começou a nossa lampadinha aí, né? Ainda não é igual do Thomas Edison. Chique. Mas já começou. 1752, Benjamin Franklin. Já tá escrito, então você não precisa escrever nada, só o ano, né? 1752. Aí o que o Franklin descobriu? Descobriu que um raio é um fluxo de eletricidade, né? Aí a última linha, 1879, Thomas Edison, importante para a construção das primeiras lâmpadas incandescentes, tá? Aí a gente tem esse último quadro aqui. Vamos lá. Nessa unidade foram discutidos conceitos de eletrização e a possível atração ou repulsão dos materiais. Nos corpos eletrizados há mais cargas de um tipo do que de outro.
Quando as cargas dos materiais são iguais, ocorre repulsão. Quando as cargas são diferentes, ocorre atração, certo? Bom, rapidão sobre a constituição da matéria e das cargas elétricas dos átomos. Gente, hoje a gente fala sobre molécula, átomo, célula, etc. É muito de boas. A gente fala, normal, né? Mas nem sempre foi assim, normal, né? Teve recentemente, inclusive, vamos por aí, 150, 200 anos, é recente, tá? Não se tinha noção do que era um átomo, né? Então, existiram alguns modelos para explicar como era a menor divisão da matéria. Matéria mesmo, tá? A gente pega um papel, vai dividindo ele até aonde, né? Então, aí começaram a se ter uma noção de que, tipo, nossa, né? Do que é constituído, do que forma, moléculas, átomos. Átomos é o quê? O que tem no átomo? Então, a gente vai ver um pouco da história da ciência e como que os pesquisadores pensaram e desenvolveram modelos para explicar o modelo atômico, né? O que é um átomo, ok? Então, eu vou montar uma aula, na verdade ela já está montada, eu vou disponibilizar para vocês a gravação dessa aula e ela vai ser com um data show, tá? Então, eu vou fazer, assim, PowerPoint para vocês. Data show não vai ser porque a gente não tá presencial, né? O que eu quis dizer é que vai ser, eu vou pôr em slides e vou mostrar os modelos, tá bom? E os principais responsáveis pela pesquisa e descobrimento, né? Descoberta aí desses modelos, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente já entra no capítulo 2. Aí eu queria que vocês quem ainda tá um pouco atrasado no conteúdo, no registro no caderno, aproveita. Corre, porque a gente já vai, logo nessa semana, ver esse conteúdo dos átomos, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e façam as atividades, ok? Beijão!